Capítulo 11. O paradoxo da cruz. Por que será que Jesus morreu numa cruz? O que ele disse a respeito da cruz? Quando eu for levantado. João 12:32. O que significa ser levantado aqui? Ele seria levantado para ser adorado, reconhecido, amado? Não. Seria levantado cheio de dores, envergonhado, humilhado, rejeitado nacionalmente pelos representantes legais e religiosos, abandonado pelos discípulos, açoitado, com hemorragias, caminhando 6 horas para uma morte cruel. Todo esse processo de dor, de sofrimento, de rejeição, de humilhação é lento. Então, quando eu for levantado, veja o princípio, por causa das implicações do ser levantado, atrairei todos a mim. Você quer crescer? Então perca. Você quer autoridade? Então renuncie. Quer reconhecimento? Então sirva. Quer poder de Deus? Então morra. Quer vida? Então entregue a sua. É dessa forma que as coisas acontecem. Deus não mudou. O mundo é regido pela dominação, pelo poder, pela força bruta, pela coerção e pela violência. Deus, todavia, governa na base do princípio inverso. Ele rege todas as coisas pela cruz. Aos olhos de Deus, cresce, é engrandecido quem serve, perde, ama, oferece e renuncia na humilhação e na morte. Esse é o princípio básico que conduz à glória e à autoridade. À medida que vamos conhecendo os princípios que movem o coração de Deus, vamos entendendo a sua natureza. É interessante que Deus estava muito bem consigo mesmo na eternidade. A Bíblia diz em João 1:1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus podia pôr um ponto final aqui mesmo. Ele estava muito satisfeito consigo mesmo. Não havia problemas para resolver, não havia pecado para se redimir, nenhuma confusão humana e nem homem caído. Na sua autossuficiência, Deus não precisava ir além disso. Contudo, o princípio básico do coração da divindade é compartilhar, liberar, dar, servir. Assim, Deus pensou consigo: não posso ficar com toda essa glória e grandeza para mim mesmo. Eu preciso compartilhar isso, preciso liberar isso para mais alguém. Esse é o coração de Deus. Ele começa então o caminho do compartilhar, mesmo levando em conta o que ia acontecer: a queda, o pecado, a necessidade de Jesus vir e morrer numa cruz para que o propósito dele se cumprisse, o compartilhar do seu ser, da sua glória, da sua própria natureza, da sua vida. Que coisa interessante! Mesmo Deus sabendo que o preço seria morte, cruz, dor, perda, rejeição, sofrimento, dano, ele não se preservou. Sabendo de todas as coisas, ele não precisava ter criado o homem. Por que ele criou o homem sabendo de toda essa confusão e do processo custoso no qual entregaria seu próprio filho? Porque Deus é um Deus que reina pela cruz. É o inverso do diabo, o inverso do mundo. O princípio da cruz funciona de maneira invertida. Para ganhar, você deve perder. Para ser o primeiro, você deve se tornar o último. Se você quer crescer, deve diminuir. Se quer viver e liberar vida, você deve morrer. Se quer receber, precisa dar. Por isso, Jesus disse que quando fosse levantado na cruz, rejeitado, humilhado, tendo perdido tudo, abandonado, sofrendo dores no corpo, ele atrairia todos. Que princípio maravilhoso! Quer ganhar? Então perca. Quer ser o primeiro? Decida ser o último. Quer crescer? Diminua voluntariamente. Quer liberar vida? Então morra. Quer receber? Dê tudo o que tem. É um paradoxo, mas esse é o princípio de Deus, o princípio do coração do Pai. Todos nós, mesmo inconscientemente, buscamos glória para nós próprios. Queremos coroa, reconhecimento humano e desejamos dominar sobre os outros. Jesus, entretanto, ao ensinar-nos a orar, encerra a oração do Pai Nosso, assim: porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Por quê? Porque nossa tendência é gostarmos muito de reinar, amamos e apreciamos demais o poder do homem sobre os outros homens.
Gostamos imensamente de glória e a queremos para nós próprios. Quando tece elogios, alguém joga confetes em nossa cabeça e nos indica o palco das luzes, da fama e da aprovação do homem, é um êxtase. Nossa natureza humana caída aprecia imensamente essas coisas. E qual é a fonte de todo amargo rompimento, de toda disputa e briga, divisão, guerra, morte e assassinato? Tudo isso se manifesta através da disputa por reino, poder, para ver quem manda, quem faz, quem determina, quem decide. Para quem é a glória, a fama e o reconhecimento? Nós amamos tudo isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veja, por exemplo, toda a indústria da moda e do luxo se não se reduz exclusivamente a isso. Jesus, todavia, nos ensina que devemos devolver isso ao Pai. Nem ele reivindica glória alguma, destaque algum para si mesmo, mas a devolvia completamente ao Pai. É por isso que a coroa de espinhos precede a coroa de glória. Podemos dizer também que é da coroa de espinhos que procede a coroa da glória. Você quer uma coroa de glória, de reconhecimento, de ministério, de vida, de filhos e filhas espirituais que se multiplicam? Saiba que a coroa de espinhos precede a coroa de glória. A cruz também precede o trono. Você quer trono? Há duas formas de obtê-lo. Ou você pode ter o trono via cruz, ou pode buscar o trono humano. E na mesma sequência, a humilhação precede a autoridade e o Calvário precede o poder do Pentecostes. O Calvário, é a pré-condição para a manifestação do Espírito Santo. A perda de tudo precede o governo e o reino sobre tudo. Por isso mesmo, que ele diz que é dos humildes a posse do reino. Podemos colocar em outras palavras, reina quem se humilha.